Herbert Queiroz Borges, presente. Por causa dos outros, por um bem maior. Meu bem maior tocou o meu coração desde criança. A ele eu dei o meu sim. Sou Margarete. Eu tive o privilégio de participar da formação do Herbert na catequese de Crisma. Depois de um tempo, nós viemos trabalhar juntos. O padre Givanildo me pediu para que eu fizesse uma preparação de catequese para um senhor aqui na paróquia que sofria de câncer e ele tinha o desejo de receber a Eucaristia. E aí o padre me deu essa incumbência. E no mesmo momento, eu só pensava numa pessoa, no Herbert, para ir comigo. Primeiro que eu não podia ir sozinho, porque a missão vai sempre de 2 em 2. E aí quando eu coloquei para ele, expus a situação e qual era o intuito de fazer essa visita, porque seria uma catequese domiciliar, no mesmo instante ele falou para mim, eu estou com você, eu vou lá com você. Porque eu estava com medo, né? Era uma situação diferenciada. E tivemos 3 encontros com esse senhor. E no primeiro encontro, o Herbert falou assim para mim, nós saímos de lá totalmente impactados, porque nós fomos para catequizar e, na verdade, nós fomos catequizados. E ele falou para mim assim, ele está pronto. Ele sabe quem é Jesus, ele falou de Jesus e qual é a importância de Jesus na vida dele. E aí, assim, nós demos o aval para o padre e esse senhor recebeu a Eucaristia no dia de Cristo Rei, fez a crisma, um tempo depois ele veio a falecer. E aí, com essa experiência que nós tivemos rapidamente, o padre também pediu para que fizesse uma outra catequese em caráter especial aqui na paróquia e, obviamente, que eu pensei em quem? No Herbert, né? E aí ele falou assim, estou com você para o que der e vier, vamos lá. Porque eu também estava com medo, mas foi uma coisa mais, não tanta responsabilidade como a daquele senhor, mas também era uma formação. E nós fizemos, né, nós catequizamos 3 adultos e logo em seguida o padre me chamou para fazer um movimento de catequese com as pessoas adultas que não tinham tempo, final de semana, para participar, mas que tinham uma necessidade de receber Jesus. E aí eu pensei em quem para estar comigo? O Herbert. E assim nasceu o nosso projeto em 2014, com o nome de Eucaristia, Nosso Maior Tesouro. E aí tivemos bastante alunos na época, né? E eu falei assim, Herbert, como vai ser? Só nós 2. Ele falou assim, não, vamos fazer um chamado para a comunidade, de quem quiser ser catequista. E aí vieram algumas pessoas fazer parte desse quadro conosco, e o Herbert tinha uma preocupação com a formação dos catequistas, né? Porque nós éramos formadores, nós precisávamos ser formados também. E aí ele ficou, além de coordenador junto comigo, como o formador do grupo. E na primeira formação o tema foi, por que você é catequista? Qual é o motivo de você ter atendido o chamado para ser catequista? E a cada formação ele ia dando essa responsabilidade que cada catequista tinha na vida dos seus catequizandos, né? E um outro momento também de formação foi quando ele nos levou a nos aproximarmos de Deus pela contrição perfeita. Ele falou, por que você está aqui? Você já descobriu por que você é catequista. E agora, o porquê que você mantém esse desejo e esse chamado. A gente se aproximou de Deus por quê? E aí eu entendi o que eu estava fazendo ali, né? Através da contrição perfeita que ele nos apresentou, o nosso chamado a ser catequista ficou mais assim, avivado dentro de nós, né? E ao longo do tempo que a gente ficou como catequista, nós fizemos várias conquistas, né? Nós temos um afilhado em comum e diante do acolhimento, que o Herbert tem muito isso, o acolhimento, a preocupação com cada um na sua individualidade, né? Ele olha como um todo,
mas na verdade ele tem um olhar atento para cada um. E isso se deve a quem está à volta dele. Ele fazia isso com a equipe, cada um em particular, ele já sabia como a gente chegava aqui, se estávamos bem ou não. E ao final de cada encontro, ele sempre dava um jeitinho de conversar com um ou com o outro na intimidade para saber o que estava acontecendo, porque isso interfere no nosso chamado, no nosso serviço, né? Então, esse zelo que ele tinha com cada um e a parte da perseverança, né? O zelo que eu digo, mas tem algo assim a mais por trás disso, né? Quem o conhece sabe bem de tudo que ele faz com perfeição, né? Ele tenta chegar ao máximo da perfeição, então ele trazia isso para nós no dia a dia do nosso serviço, né? Então essa experiência que eu tive com ele no período de catequese, eu trago para a minha vida hoje. O zelo no servir, o zelo com quem está à volta, essa preocupação, né, de com quem está conosco, para que a gente possa apresentar o melhor para Deus. E o projeto foi um sucesso, né? Graças a Deus. Nós formamos 2 turmas no ano de 2014, depois no próximo ano nós fizemos uma turma maior ainda, e no final do 2º ano de projeto, ele veio me dar a notícia de que ele não ia mais ficar na coordenação, porque ele estaria voltando para o seminário. E aí eu falei assim, como assim? Né? Não dá para ficar sozinha. Começamos junto esse projeto, é nosso filho, como é que eu vou caminhar sem você? Ele falou assim, não, você consegue, você tem essa total capacidade. Porque vocês podem reparar que em todos os momentos que foi dada a missão, eu estava com ele, ao meu lado. E aí, quando ele falou para mim, você é capaz, e aí ele foi trabalhando essa capacidade dentro de mim. Mas o tempo que ele não estava, nós conseguimos levar, sim, a catequese, claro, mas através dos ensinamentos que ele deixou desde o início do projeto. E hoje eu fico muito feliz e realmente falo que é um privilégio poder participar desse momento que o Herbert está vivendo. Fui madrinha dele do primeiro ministério de leitorato, estava presente na recepção dos outros ministérios e agora meu coração assim explode de alegria de poder ver ele com mais essa conquista, com esse passo largo na caminhada, que é o ministério sacerdotal, e pela convivência com ele, meu amigo na intimidade, é o meu conselheiro, é o meu amigo do peito mesmo. Eu posso dizer que em Deus ele será um ótimo sacerdote, né? Porque vai levar aos outros o que a gente tem de maior dentro da nossa doutrina, que é a Eucaristia, o nosso maior tesouro. Eu quero dizer para o meu crismado Herbert, para o meu amigo pessoal Herbert, para o meu parceiro de caminhada, para o meu afilhado, para o meu diácono Herbert e a sua bênção, e para o meu futuro sacerdote. Que Deus abençoe seus passos a cada dia, que o seu ministério seja de grande louvor e grande testemunho para todos que estiverem ao seu redor e fizerem parte da sua vida nessa nova jornada. Que Deus te abençoe grandemente. Um beijo no teu coração, pelos lábios de Nossa Senhora das Graças. Eu sou Márcia, sou catequista. Atualmente estou na paróquia de São João Paulo II, em Caxias, que é onde eu resido, mas a minha paróquia de origem é aqui, Santa Edvige. No final da jornada, eu estava afastada, apesar de ser catequista, eu estava afastada, não estava atuando na catequese, porque eu estava com meu filho pequeno, e esse chamado foi bem que um retorno para a missão, né? Foi no início do projeto, Eucaristia, nosso maior tesouro, e a minha irmã, Margarete, era coordenadora do projeto, junto com o Herbert, e eu ouvi esse chamado, né? Quem pudesse ajudar no projeto, quem fosse catequista, e eu assim, me senti realmente tocada, e vim para o projeto. De início eu já expliquei a minha dificuldade, porque eu tinha um filho pequeno, e se mesmo assim eu poderia participar, eu fui muito bem acolhida.
E o projeto foi, assim, um ensinamento, né? Foi muito bom participar do projeto. O Herbert, como coordenador, ele tinha uma seriedade muito grande e, apesar de ser muito jovem, até mais jovem, né, do que eu na época, ele trazia uma segurança muito grande para a equipe, com os ensinamentos dele, com a formação que ele dava para a equipe. Nós tivemos a oportunidade de aprender muito com o testemunho dele dentro da equipe. Então, ele tinha uma preocupação com a formação dos catequistas, tinha uma preocupação com a forma como nós passávamos a doutrina para os adultos, com a forma como isso chegava até o coração deles. Ele tinha um cuidado muito especial com o projeto, com cada parte do projeto, né? E eu lembro assim que nem sempre ele podia estar presente nos encontros, né? Às vezes tinha um ou outro encontro que ele tinha um outro compromisso, ele avisava com antecedência que naquele encontro ele não estaria presente, mas sempre que ele estava, a gente falava assim, brincava, hoje o nosso coordenador está aí. E esse encontro tinha um significado todo especial, porque nós sentíamos uma segurança na presença do Herbert dentro do encontro. Ele era realmente um suporte para a gente. Nós tínhamos uma segurança de que ele estava ali cuidando, né? E apesar de formados por ele, né? Porque ele tinha esse cuidado com a formação, com cada parte da doutrina, em ver como que nós estávamos diante daquilo que era proposto. Quando ele estava presente, a gente, que dava uma relaxada sabendo que ele estava ali e estava cuidando. Com relação aos ensinamentos que o Herbert trouxe, né, hoje eu coordeno a catequese de uma comunidade da minha paróquia. A minha paróquia está dividida em 17 comunidades, eu sou coordenadora de uma comunidade da catequese, e volta e meia eu me pego trazendo os ensinamentos do Herbert para dentro da catequese. Hoje eu estou atuando numa turma de crisma de jovens, e volta e meia eu falo, eu aprendi com o meu coordenador de catequese. Então, assim, eu tive muitos ensinamentos, mas o que mais ficou marcado para mim foi a obediência. O Herbert ensinava a obediência com muita leveza, né? Com muita seriedade. Ele ensinava a obediência à doutrina, obediência à hierarquia da igreja, né? E eu acho isso fundamental para nós que somos cristãos, né? Obedecer os mandamentos, obedecer a hierarquia, né? E foi um momento ímpar, foi um momento ímpar. Hoje eu posso dizer que eu continuo colhendo os frutos desse ensinamento, né? Que eu trouxe dessa época da catequese. E apesar de já, na época que eu fui chamada, na época que eu participei do projeto, eu já atuava na catequese de criança, já atuava em outras paróquias, porque conforme eu me mudei do bairro, eu atuei em outras paróquias, mas o ensinamento dessa época ficou muito marcado. Eu acredito que seja devido à postura do Herbert como coordenador, que ao mesmo tempo que ele trazia muita leveza, ele trazia muita seriedade, ele tinha muita determinação no que ele fazia. E isso era muito importante, isso foi muito importante para a formação como cristã. Diácono Herbert, em breve Padre Herbert, com a graça de Deus. Sei que ainda receberei muitas bênçãos das suas mãos, né? Através das suas homilias, através da sua bênção mesmo, né? No final de cada missa, sempre que tivermos a graça de nos encontrarmos. Mas hoje eu quero pedir a Deus que possa abençoar a sua vida, a sua entrega, a sua disponibilidade, o seu serviço, e que muitos frutos a paróquia e a igreja possa colher dessa sua entrega. Se nós temos uma palavra hoje para dizer, eu digo nós, eu, minha família, meu esposo, meu filho, muito obrigada pela sua entrega, pelo seu serviço. Eu sou a Aline, da catequese infantil. Eu entrei na catequese de adultos e fui muito bem recebida por ele, né? Por toda a equipe em si.
Ele, como coordenador, era maravilhoso. Temos o costume de sempre estarmos em formação. O Herbert sempre esteve presente em todas elas, né? E muitas delas foi ele mesmo que deu, né? Vivemos anos maravilhosos até o momento que ele resolveu entrar para o seminário. Sim, ele sempre foi uma pessoa prestativa, né? Implicante toda a vida, é inevitável. Mas ele sempre, como coordenador, sempre preferiu estar junto, né? Tinha as suas dificuldades, mas colhia, né, um pouquinho do melhor de cada um. Herbert sempre foi exigente, né? Nos mínimos detalhes, mas era assim o melhor para todos, né? Herbert nunca falhou quando era em relação a nós, né? Sempre atento, sempre prestativo, sempre ajudando nas orações, né? E dando espaço para cada um desenvolver em si o que tinha de melhor. O Herbert, no melhor momento dele, foi o silêncio. O silêncio dele dizia muito mais do que a gente esperava. Às vezes não precisava dizer, só o silêncio já bastava. E quando ele não gostava das coisas também, o silêncio e a cara feia dizia tudo. E a gente já estava ciente que alguma coisa estava errada. Agradeça a Deus pelo seu sacerdócio e continuo orando por você cada dia mais para que você seja perseverante na sua caminhada. Parabéns, estamos todos aqui rezando por você e todos juntos quando você precisar. Meu nome é Kelly, eu faço parte da Escola de Evangelização Santo André. Eu atuei como catequista na iniciação cristã de adultos, na época que o diácono Herbert era coordenador. Foi um trabalho muito edificante, onde eu pude aprender bastante, crescer muito, tanto na função de catequista, quanto em relação à minha espiritualidade, à minha vida de fé mesmo, enquanto cristã católica. O diácono Herbert sempre foi uma pessoa muito estudiosa, exigente, mas muito zeloso, tanto com as coisas da igreja quanto com os seus. Tanto com aqueles que estavam aqui fazendo o curso, quanto com a sua equipe. Então, sempre se preocupava em nos formar, caminhava sempre junto conosco, se mostrando também um grande amigo e nos dando ensinamentos tanto para o serviço aqui na igreja, quanto para a nossa vida pessoal mesmo. Bom, tem inúmeros ensinamentos, eu poderia citar vários, mas vou citar dois. Ter o zelo e o cuidado, a dedicação pelo estudo. E uma coisa bem pessoal, foi o diácono Herbert que me ensinou a usar o breviário para fazer a liturgia das horas. Ele foi à minha casa, teve a disponibilidade de ir à minha casa para me ensinar. Quero louvar a Deus por esse grande momento tão esperado, tão desejado e tão sonhado, né, que é essa ordenação sacerdotal. Parabéns para você, meu amigo, que Deus possa sempre lhe conduzir, que na sua caminhada, todos os momentos que você necessitar mergulhar no amor de Deus novamente, para se identificar enquanto filho amado, tão importante que tu és, que assim seja. Que na sua caminhada, quando as dificuldades surgirem, que a gente sabe que na vida de um sacerdote existem muitas dificuldades, se for necessário cair, que você caia, mas como Saulo caiu em Damasco, para que você fique totalmente dependente da ação de Jesus na sua vida. E que para que seus olhos se abram e você seja guiado apenas pela luz de Cristo. Que o Espírito Santo esteja sempre a lhe conduzir e que todas as vezes necessárias
o Senhor possa se aconchegar no colo da nossa mãezinha, Santíssima Virgem Maria, e que São Padre Pio possa sempre interceder pela sua vocação. Parabéns. Meu nome é Maíra, eu faço parte do movimento Mulheres em Ordem de Batalha, canto nas missas e faço parte também do MESC. Eu conheci o Ebert, eu acho que acredito que tenha sido em 2005 ou 2006. Eu era coordenadora de Crisma e eu dei catequese para ele, né, de Crisma. Foi um menino muito calmo, muito tranquilo e não me deu trabalho em comparação aos outros jovens. Aí ele sumiu da igreja, como alguns jovens acontecem isso, né? Depois ele voltou e ele já voltou com um rostinho muito diferente, com um rostinho realmente vocacional. Mas lógico que naquela época, né, a gente não sabia qual era a vocação que ele desejava. Mas eu falava para ele, eu falava assim para ele, Ebert, eu te vejo em um lugar no presbitério, ou não sei, como diácono, ou como padre. Aí ele também me olhava com um olharzinho espantado, né? Mas aí a gente começou a criar uma amizade, né, muito forte. Ele começou a participar dos movimentos aqui da paróquia. Aí eu continuei como coordenadora de Crisma, e aí eu vi que ele começou a estudar, aí ele entrou para o seminário a primeira vez. E aí me ajudava muito quando podia em relação às palestras, a organizar as palestras, e me ajudou muito. Depois ele saiu, mas mesmo assim, ele também me ajudou e muito. Foi quando ele, junto com a Margarete, a pedido do padre, fez a catequese de adulto. E ele me chamou, só que eu estava grávida da Diana. Então eu não pude participar desse primeiro momento. Aí quando a Diana nasceu, aí eu consegui, então, ajudá-lo. E essa ligação foi muito forte, porque ele falava assim, Maíra, nós temos que estar à frente de uma catequese de adulto, porque a Eucaristia é o nosso maior tesouro. Então, esse maior tesouro, os adultos precisam saber. Então, assim, essa responsabilidade do Ebert, aqui na nossa paróquia, está sempre o quê? Evangelizando. Ele queria evangelizar. Não queria estar parado, não queria estar somente sentado no banco. E perguntar também, eu nunca vi ele sentado no banco, parado. Sempre em movimento, né? E quando aí eu fiz esse trabalho com ele, e toda vez quando ele ficava ali na frente, dando as pregações, não tinha uma pessoa que não se emocionava. Emocionava e aprendia. Era muito catequético o Everton, sempre foi muito reto, não ficava dando 1000 voltas, ele sempre foi muito reto. E aí agora, né, quando eu participo agora do movimento Mulheres em Ordem de Batalha, ele também sempre me ajudou. Sempre eu ligo para ele, ele fica assim, não vou te ajudar, larga do meu pé, sei o quê. Falei, não, Everton, eu preciso que você me ajude, né? E numa das pregações, quando ele falando sobre o Padre Pio, falando da importância do anjo da guarda, né? Que o Padre Pio, a gente teve aqui o nosso anjo da guarda, e eu comecei então a fazer isso. Quando eu queria falar com ele, eu pedia para o meu anjo da guarda ir lá conversar com ele, né? Aí ele sempre falava, Maria, eu pensei em você me perturbou a noite toda. Olha, viu? Meu anjo da guarda. Então, até nisso, né, falar da importância dos santos, né, da espiritualidade dos santos, ele também nos ensinava na catequese de adulto. E foi uma grande surpresa quando ele me chamou para ser a agenda dele, né, no leitorado, eu e a Margarete, porque ele quis que as catequistas dele fossem
a madrinha dele, né? Então, assim, eu fiquei muito emocionada, eu nem pensava, né, que ele iria me chamar, mas, assim, o Herbert, para mim, é um grande amigo. Eu falo que ele que é o meu catequista, e é um grande amigo, é o afilhado mais lindo que eu tenho. Ai, gente, eu não consigo colocar uma coisa hierárquica, sabe? É aquela coisa assim, nossa, agora eu sou catequista, agora ele é meu coordenador. Eu sempre olhei com uma coisa muito boa, sabe? Eu não consigo olhar aquilo, nossa, mas ele agora é meu coordenador. Não consigo olhar. Porque por estar com ele, trabalhar com pessoas que realmente querem conquistar o reino de Deus, está de boa, está muito bom. Então, assim, eu não acho muito bom, eu não consigo, sabe, olhar, é bom, é muito bom estar com o Ebert também, sabe? Não tem um momento que a gente senta com o Ebert, não aprende algo, sabe? Sempre a gente aprende algo. Sempre nós estamos sempre aprendendo, qualquer papo, qualquer assunto, a gente está sempre aprendendo. Quando ele foi para o seminário, eu dei para ele, eu falei assim para ele, Herbert, aí ele falava assim, é o último dia, meu último dia aqui, né, depois do seminário, sabe o que ele fez? Ele trabalhava, então ele tinha um cartão do trabalho de alimentação. Ele pegou os coroinhas, levou para lanchar, para gastar o cartão, para gastar o cartão de alimentação dele, sabe? Me levou também, porque ele não, você não é coroinha, mas é coroona, mas também já faz parte da turma também. Então, assim, gente, olha que pessoa simples, né? Ao invés de gastar, sei lá, de sair, né, de aproveitar, não, gente. Ele pegou, lógico, o cartão não era de valor absoluto, assim, né, então dava para levar todos os coroinhas, né? Então ele pegou alguns coroinhas que ele tinha intimidade, né? E a gente detonou o cartão dele. Eu fico assim, desde quando eu falei para ele que eu já olhava ele no presbitério, olhava ele no altar, e nós rezávamos muito, a gente rezou muito, foram muitas vigílias que a gente fez, sabe? E ele sempre falava assim para mim, Maíra, reza muito por mim, reza muito por mim. E vendo esse momento, né, de vê-lo realmente se tornar sacerdote, é uma alegria imensa, é uma alegria imensa, dizendo assim, nossa, eu não sei se é o sonho dele ou se foi um sonho meu, né, que está sendo realizado. É uma mistura de nervosismo. Olha que não sou eu que vou me tornar sacerdote, é ele, né? A vida dele. Mas parece que a gente faz parte daquilo, daquele sonho, daquele tantos anos, né, participando juntos, né, vê-lo aqui brincando conosco, né, catequizando. Então, assim, o que eu desejo realmente para o Herbert é que Santa Baquita o proteja, que Santa Edvige cuide dele, que eu vou estar sempre aqui, o que ele puder, velhinha, como ele me chama, né, de velhinha, eu vou estar sempre aqui, velhinha, mas se ele precisar de mim, a dinda dele estará aqui. O que seríamos de nós sem o sacerdote? Não teríamos o nosso maior amor, que é Jesus. Então, Herbert, a cada missa, a cada levantar do corpo e o sangue de Deus, que você possa lembrar de nós, pecadores, que necessitamos do corpo de Cristo, né, que só você vai poder nos dar. Então, todos os dias, pense em nós, pensa que a gente precisa do seu sacerdote. Os parabéns, que Deus cubra de bênçãos, que Nossa Senhora sempre lhe ajude, bater o desânimo, que Nossa Senhora esteja contigo, te conduzindo, pegando a sua mão e voltando para Cristo. Um grande abraço. Eu sou Vinícius, sou atual coordenador da Catequese de Adultos, projeto iniciado pelo Herbert e pela Margarete, aqui na nossa comunidade. E hoje é claro, muito claro, ver
os sinais do Herbert que perduraram na nossa pastoral. A todo instante existe uma preocupação constante nossa de estar acolhendo bem os nossos crismãos, acolhendo bem os nossos catecúmenos, mas ao ponto de que nós hoje olhamos adiante. Hoje a nossa pastoral ela acolhe não somente os adultos, mas ela acolhe até mesmo alguns jovens que não têm disponibilidade de estarem aqui aos domingos e não têm condições de estarem fazendo a catequese. Então a gente já alcançou voos maiores, a gente já consegue ir além do nosso acolhimento, da nossa acolhida pastoral. E acompanhado disso existe também o nosso amor por eles, porque de fato a gente tem que aprender a ver o Cristo no próximo. E toda vez que chega até a gente um caso novo, é algo surpreendente, é sempre uma catequese diária, porque nos mostra o quanto nós também devemos querer o Cristo, assim como eles através dos sacramentos. Acompanhado disso tudo, nossa preocupação acerca da doutrina a ser passada para eles. A gente nunca passa a nossa opinião, jamais. Nós apenas reproduzimos aquilo que a igreja reproduz ao longo dos séculos, ao longo dos milênios de sua existência. E eu lembro até hoje do convite, né, de quando eu recebi para ingressar na pastoral, através da Maíra que veio, né, dessa sequência do serviço com a Margarete, com o Herbert. E com muito medo eu disse sim, mas ciente de que meu sim não era para os homens, mas um sim para Deus. E ao longo dos anos, né, servindo ao lado da Maíra e dos demais, eu logo em seguida fui convidado a ser coordenador, convidado entre aspas, né, fui intimado, mais ou menos assim que funciona, mas é ali que quando acho que a gente não consegue realizar os nossos feitos por conta própria, e de fato nós não conseguimos, é Deus que vem ao nosso sustento. É essa coragem. Coragem essa que o Herbert teve de iniciar o projeto, junto com a Margarete, coragem de dizer sim a Deus, de dizer sim à santa vontade de Deus. E é algo que eu carrego até hoje, e eu não me arrependo em nenhum momento. Foram muitas adversidades, foram muitos desafios, como todos os anos são, só que é essa coragem de dizer sim, essa renovação diária do nosso sim, que hoje traz forças para mim, para os meus catequistas, de transmitir e levar o evangelho aos crismãos. Ela faleceu justamente no tempo pascal. A missa que ele vai celebrar vai ser também 6 anos de falecimento dela. Ela faleceu no dia 29 de abril. E aí ele estava lá no hospital com a gente, quando aconteceu, né? E compartilhando da dor junto comigo, com a minha mãe, mas também da esperança, né? O tempo que a gente vive hoje não tem como não ser de esperança. Então, assim, é um amigo, ele também foi meu catequista, eu lembro dele das formações, lembro dele no meu retiro, mas, acima de tudo, né, além desse professor, ele também se tornou um amigo. É uma pessoa que eu sei que eu posso contar a todo instante, que eu posso correr para desabafar, correr para qualquer coisa, porque ele se permitiu isso. E sou muito grato a Deus, a ele, a amizade, aos ensinamentos, enfim, por ter ele hoje na minha vida também, junto da minha família. Eu conheci o Herbert através da minha avó, primeiramente. Eles fizeram um crisma aqui na comunidade juntos, são da mesma turma, do mesmo ano. E, posteriormente, ele veio a ser meu catequista, eu lembro dele nas formações, também da minha mãe. E é uma pessoa que se tornou muito próxima com o passar do tempo, se tornou um amigo, se tornou muito presente na minha vida. E que esteve conosco, né, também nos momentos de alegria, mas também nos momentos de tristeza. Eu lembro claramente dele ainda lá no hospital, no dia que meu avô faleceu, e se fez presente, prestou todo o apoio possível e impossível, mesmo diante da rotina dele de seminarista, sendo corrida, mas ainda assim se fez presente conosco naquela data, e é um amigo que hoje ele se permite, né, se permite que nós o procuremos, que nós o recebemos em nossa casa, e se faz presente, busca se fazer presente, mesmo dentro dessa rotina corrida de diácono e futuramente como padre, mas ele é um amigo presente, e eu louvo a Deus por isso. Grandíssimo Padre Herbert, é uma grande alegria celebrarmos juntos essa noite, esse dia, onde, através de suas mãos sacerdotais, hoje recebemos o Cristo. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua vocação, e obrigado pelo seu sim, obrigado pela sua coragem, pela sua renúncia aos seus desejos e pela sua doação inteira pela Santa Igreja e pelo próprio Cristo. Obrigado pela sua amizade, obrigado pelo seu carinho, obrigado por ter o Senhor em nossas vidas.